Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um episódio do podcast do Memo. Estamos de volta com o nosso formato clássico, né, o queridinho Roda de Conversa, que é esse nosso espaço para trocar ideia de um jeito direto, leve, cheio de provocações, né, sobre masculinidades, né. E como sempre, eu não tô sozinho aqui nessa, né, comigo estão os meus parceirinhos de bancada, que vão estar do meu lado durante toda a temporada, né, então... Primeiro, meu camarada Lincoln Frutuoso. Fala aí, querido. Alegria, gente. Boa noite. Boa noite. Também nosso reforço, né? Nosso estreante na temporada aqui, Lucas Fontaine. Chega mais. Salve, salve, galera. Salve, salve pra quem chega junto. Então, gente, nós três juntos vamos trocar, né? Vamos tocar essas conversas, sempre trazendo convidados para mergulhar em temas que atravessam aí a vida de nós homens e da sociedade inteira, né? Por consequência, né? E hoje o assunto é daqueles que todo mundo tem sempre alguma história para contar, né? A gente vai falar um pouco sobre consumo de álcool. Então, como que ele aparece no nosso dia a dia, como que pode se misturar o consumo de álcool, por exemplo, com a nossa socialização, com violência, com masculinidade. A gente vai discutir um pouco sobre isso. E para abrir essa roda, a gente recebe um convidado muito especial, o Rodrigo Dias, que foi participante dos nossos grupos reflexivos lá no ciclo 24.2, né? 2024.2, há um ano atrás, e vai compartilhar hoje um pouco da experiência dele, da relação dele com o álcool, né? Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo, meu querido. Ó, meu, obrigado, que honra estar aqui, poder voltar à casa do Memo. Super feliz aí pelo convite. Salve pra todo mundo. Boa. Então é isso, querido. Chega mais aí, traz pra gente seu disparador, né? Pra gente começar esse papo aqui. Traz um pouco dos seus incômodos, do seu tema, enfim, fica à vontade. Sim, vamos lá. Então, gente, eu sou o Rodrigo Dias, atualmente com 48 anos. Eu, como o Abel falou, né, participei do Memo aí no ciclo do ano passado, então fez o ano. Saudades ali das rodas, das trocas muito ricas. E foi um prazer enorme aí receber o convite para participar agora dessa conversa aqui. Vamos em frente. O tema sobre consumo de álcool, né, é um tema que a mim atravessa de uma maneira bastante forte. Eu sou paulista, brinco, sou solteiro paulistano. Eu sou nascido e criado em São Paulo e estou há 5 anos em Salvador, Bahia, terra abençoada. Eu adoro aqui, me identifico demais com essa cidade. Então, eu e minha companheira Elisângela tomamos uma decisão de vir para morar em Salvador. Então, a gente completa 5 anos agora no final do mês de setembro. Olha só. Está sendo uma experiência bem, bem interessante para a gente estar aqui, vivendo o clima, né, e a baianidade toda aí. A pergunta assim, que eu quero trazer para a gente bater um papo nesse tempo que nós teremos juntos aqui é como é possível para nós homens ter uma relação saudável com o uso do álcool. Essa é a provocação e entendo que provoca e, né, deve bater aí para muitos de nós, homens, que estamos nesse rolê todo, né? Então esse vai ser o tema da nossa roda de conversa hoje. Para além disso, assim, até já entrando um pouquinho mais, né, nessa questão, eu acho que tenho visto, assim, eu fui criado na zona leste de São Paulo, então na periferia, minha mãe vive até hoje lá, eu frequento e sempre que estou a São Paulo, né, estou ali com os amigos de muito tempo e vejo que hoje, olhando um pouquinho para trás, né, como que o consumo de álcool ele é normatizado dentre os nossos. E muito curioso, assim, isso eu vou elaborar ao decorrer do nosso papo aqui, mas algumas coisas que a gente passou lá atrás em relação a esse tema, coisas que mais recentemente aconteceram e coisas que estão acontecendo hoje, né? Porque não é uma questão totalmente resolvida e tal. Então a gente tem questões que nos atravessam ainda hoje, com 48 anos, ficando aqui com a barba branca. Então como é que esse rolê todo do álcool está aparecendo entre nós e com os nossos, né? Fica aqui o convite para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Falando aqui agora para vocês, nesse início já eu lembro, entrando ali na fase da adolescência, quase que uma criança ainda, ouvia algo do tipo, quando eu te perguntava, né, posso experimentar um pouquinho do que meu pai ali naquela ocasião estava bebendo e tal? E muita por vezes eu ouvia a seguinte frase, assim, pode experimentar só a espuminha, ou pode beber só a espuminha. Clássico, né? Rodrigo, um clássico. Pois é, então assim, não podia beber, não ia consumir o álcool efetivamente, mas a espuminha estava liberada, sabe? Então, olhando hoje, fala, uau, né? E no rolê com os amigos, um pouquinho depois, né? No rolê com os amigos a gente vai crescendo, e aí na época ali do colégio e tal, a gente começa a efetivamente ter o contato aí com, vamos sair, vamos dar um rolê aí, vamos beber, né? Com bebida mais legal, tal, aquela coisa toda que começa lá atrás.
E o debate de hoje é esse, assim, a ideia é essa, né? A gente trazer como é que tudo isso, assim, quando a gente junta essa questão da masculinidade. Então, se eu falar na roda que estou bebendo, como é que eu sou visto? Como é que eu sou mais bem aceito, né? Eu chego com a bebida ao lado, com o meu copo cheio, como que é a aceitação dentro da roda, a aceitação social, né? Como que é pra gente, nós homens, aquela fase clássica, quem nunca ouviu isso, né? Pô, bebi pra caramba ontem, né? Não lembro o que aconteceu, ou não lembro como cheguei em casa, sabe assim? E a gente fala essas coisas lá atrás com um orgulho, né? Como se fosse quase que um selo, assim, né? Você tá, putz, olha só, o cara bebeu, chegou em casa e não lembra o que fez. Uma aventura, né, que a gente viveu na noite passada, né? Pois é, cara. Então, assim, é maluco que me vem vários sentimentos, e mesmo falando isso hoje, né? Um bom tempo depois, ainda me sinto bastante tocado por isso, eu confesso pra vocês, assim, sabe? Confesso pra vocês que essa fala, caramba, né? Olha quanta coisa carrega e responsabilidade de poder, eventualmente, se envolver em algo mais grave com outras pessoas, não só com a gente e tal. Enfim, tudo isso que estava colocado ali de uma maneira normal. Era normal, é isso, beleza. Tô aqui e vamos seguir. E aí já contando com o próximo rolê, né? Conta tudo isso e já vamos marcar o próximo, sabe assim? Né? Já bem nesse lugar, assim. Tem uma fala que é muito interessante de acompanhar. O Nando Reis, ele gravou ali no YouTube dele uma fala sobre o consumo do álcool e como que ele traz uma perspectiva bastante interessante, que é associar o álcool ao trabalho. Então, ele é um artista, né, que está na noite, trabalha na noite. Então, como é que ele associa o álcool ao trabalho? Será que ele tem a capacidade de trabalhar sem o consumo do álcool? Se mostrar ali pronto para executar a atividade dele sem o consumo do álcool? Será que era a mesma coisa fazer isso careta ou fazer isso de cara cheia? Né? Desenvolver o trabalho ali de cara cheia. Como é que é esse rolê, né? Como é que é pra gente? Será que se eu ir pra um rolê e pensar em não consumir álcool, eu vou me divertir tanto, vai ser a mesma experiência, vai ser bacana quanto aquela outra noite ou aquela outro rolê que eu fui lá e enchi a cara? Como é que é isso, né, pra gente? Como é que chega isso pra gente? Então vale a pena, assim, depois aí pedir pro pessoal deixar como referência essa fala que é muito interessante ver, e aí cada um vai, né, ter essa maneira de enxergar e entender como é que as coisas estão acontecendo para as pessoas que estão ao nosso lado e como é que, sobretudo, e mais importante, como é que isso é para nós. Boa. Né? Como é que é essa questão para nós. E aí também aqui eu vou pedir licença a vocês para trazer coisas, né, que são bem... Acontece com a gente, assim, aconteceu comigo mesmo, assim, desde o início da minha relação com a Elisângela, lá em 2006, fevereiro de 2006, nós começa a nossa relação. A gente, durante a nossa jornada até aqui, houveram alguns episódios que não... Falo isso com o que eu vou falar para vocês, assim, não é motivo de orgulho, nada disso, muito pelo contrário, mas que definitivamente impactavam diretamente a minha relação. Diretamente a minha relação com a minha esposa. Então, essa questão de, não lembrar o que houve por conta do consumo do álcool, tal, como é que é isso, né? No papel de companheiro, no papel de pai, no papel de filho, no papel de amigo, né? Diversos papéis que a gente exerce ao longo da nossa jornada. Como que o álcool atravessa cada uma dessas relações, né? Com as nossas amigas. Então, por muitas vezes, o consumo do álcool ele é colocado num lugar que serve até como muleta, né? Eu vejo isso. Porque, você foi, sei lá, você fez uma brincadeira de mau gosto, você ofendeu uma pessoa, mas tinha bebido. Né? Tava bêbado, Ou então no dia seguinte você fala assim, releva aí, não lembro, tava doidão, cara, eu lembro de nada que eu fiz, né? Se eu não lembro, eu não fiz, né? É isso, então essa questão de não lembrar e por vezes, de fato, não esquecer mesmo, assim, acho que o consumo do álcool, ele pode chegar em algum lugar que, de fato, acho que o organismo da gente meio que dá um apagão, assim, sabe? Tipo, desliga esse cara, como se fosse um disjuntor mesmo, assim, fala, baixa o disjuntor desse cara, pum, apagou. Não que a pessoa desmaia, nada disso, mas tem ali uma questão que é, no dia seguinte, não lembrar o que aconteceu. E aí, coisas desagradáveis vão acontecer. Então, você fala, cara, não quero isso pra mim, né? Não quero isso pra mim, não quero isso pra pessoa que tá ao meu lado, não quero isso pros meus amigos, né? Não quero as pessoas que estão na minha relação ali. Então, é muito sensível, assim, é muito forte. E entender é isso, né? De novo, voltando à pergunta do nosso encontro, assim, né? Como é que é essa relação? Será que é uma relação responsável? A gente consegue ter? É possível construir uma relação responsável com álcool, que é a droga legalizada, né? Boa, Rodrigo. Te ouvindo, cara, você falando da sua experiência com a sua companheira, eu fiquei lembrando aqui também que o meu problema era um pouquinho diferente, né? E aí eu acho que é importante a gente tentar sempre vislumbrar uma troca em que o álcool seja visto como uma prática social e não como um ato individual, né?
longe distante do que a gente, Sim. da maneira como a gente se sociabiliza e da maneira como a gente se coloca como homem nesse mundo. Porque pra mim eram questões diferentes, assim. Se pra você tinha a coisa do apagão e isso gerava um estremecimento, assim, no seu relacionamento com a sua companheira, pra mim era um motivo ou outro. O meu problema era não ter limite, né? O meu problema é não ter limite pra um álcool. E tem aquela outra coisa da resistência pra gente quanto homem. Eu sou um cara muito resistente pro álcool. Eu não fico de ressaca, muito dificilmente você vai me ver bêbado, você vai me ver alegre, mais solto, mais empoderado, né? Que o álcool, ele te aproxima daquilo que a gente denomina como caixa dos homens, né? Então você se sente mais poderoso, se sente mais rico, se sente mais ativo, se sente mais forte. Eu me colocava nesse lugar, só que eu não sofria desse apagão. Então o meu problema com a minha companheira aqui em casa era que eu perdi o limite, assim, eu não tinha limite. Então eu começava a beber, se a gente fosse num churrasco, se a gente saísse de casa, meio-dia, eu começava a beber meio-dia, ia embora, dava 10 horas da noite, a gente tava vindo pra casa, só que eu falava, amor, não tô satisfeito, pô. Eu tô querendo mais, a noite é uma criança, ela tá grandona aí querendo me puxando, exercendo uma força com o meu corpo, sabe assim? E eu falava, ó, você fica em casa, deixava minha filha em casa, deixava minha companheira em casa, e eu ia pra rua. E aí eu emburacava na noite, no dia seguinte eu tava ali são, tranquilo, bem, preparado pra mais uma. Então, o álcool pra mim, na minha relação, ele me afetou nesse lugar da falta de limite, sabe assim? Eu não tinha limite, eu queria ir embora até o corpo cansar. O meu limite era esse, o corpo cansar. E eu estar num lugar já assim cochilando, sabe? Sentado num bar cochilando, batendo cabeça, né? Aí eu entendia, pô, tô cansado, bateu no meu corpo, aí eu vou pra casa, beleza? Mas sem isso, o limite ele não existia em mim. Então pra gente tentar entender também como ele vai batendo nas pessoas de maneira diferente, né? Você trouxe, por exemplo, o exemplo do Nando Reis, que o Nando Reis bebia pra trabalhar, né? Parecia que a bebida dava força necessária para ele trabalhar. E aí músico, tem todo um contexto que ele estava inserido. Mas você vê para outras pessoas, sobretudo homens negros, né, como a gente, o álcool ele espia possíveis confrontos e problemas que a gente tem no trabalho. Então a gente não bebe para trabalhar, a gente bebe, não vou falar todos, óbvio, não tem como generalizar, mas em sua grande maioria para suportar a vida, para suportar o trabalho, por vezes. Então, também ter essa dimensão mais ampla da nossa relação com o álcool é importante, eu presumo. Eu acho que eu tenho uma coisa sobre essa que o Link tá falando agora, né? Desse impacto negativo sobre a gente, né? Acho que todo mundo consegue perceber ali, reconhecendo como que o álcool me afeta negativamente e também como me afeta positivamente, que é justamente isso que me faz continuar bebendo, né? Tem sempre uma busca ali, tipo, às vezes o álcool me deixa desinibido, então eu bebo por causa disso. Eu bebo porque eu fico feliz quando eu estou bebendo, eu bebo porque eu estou com meus amigos, enfim. Às vezes tem razões que nos faz aproximar e que elas são, geralmente, né, tendem a ser maiores do que os problemas que elas trazem junto, né, que o álcool traz junto. Mas é isso, né? É diferente para cada pessoa, né? Então eu queria trazer essa pergunta aqui também pra gente poder entender, talvez até pro Lucas falar um pouquinho mais também, de quais são os efeitos negativos para cada um de nós aqui, sabe? E um pouco também que eu queria perguntar, dando até um pouquinho um passo atrás aqui, sobre como foi a relação pra nós aqui da nossa bancada aqui, esse primeiro contato com álcool, né? Porque como o Rodrigo Dias fala ali pra gente, foi desde a primeira infância, a coisa da espuminha. Eu não tava ligado nessa coisa da espuminha, gente. Tipo, não mesmo, acho que é um aspecto cultural aqui. É um clássico, eu tô descobrindo que é um clássico agora, sabe assim? Sim. Não, pra mim, assim, completamente passei ileso por aí. E eu também, realmente, já falando de mim, né? Eu não consumi álcool na minha infância, nem na minha adolescência. Eu fui experimentar pela primeira vez já ali, saindo da adolescência pra fase adulta, digamos assim, 18, 19, 20 anos, assim. E também tem uma relação meio complicadinha ali nesse meio aí, mas não foi na infância, sabe? Mas pra todo mundo aqui foi na infância ou na adolescência? Como é que foi pra vocês? Então, pra mim, a minha relação com o álcool, ela começou naquele momento em que eu comecei a beijar na boca, comecei a sair à noite pra poder, né, conhecer e ficar com as meninas. E aí eu sempre achei muito esquisito essa forma, né, da gente chegar, conhecer alguém e já beijar na boca, e que, né, no lugar onde, nos espaços que eu frequentava, era norma social, assim, né, a galera chegava e tinha que pegar 3, 4, assim, se você pegasse uma,
né, você já era, pô, você só Isso pegou daria um uma, outro sabe? belo episódio, então, Lucas. se você não pegasse Aí ninguém... daria um outro belo, que as coisas estão vindo à minha mente aqui. Pois é. Certeza. Com certeza, Porque assim, o pior pesadelo da noite é você sair e não pegar ninguém, né? E eu já estranhando um pouco esse approach, né? De você chegar e mandar um papinho furado, uma cantada já pronta, né? Naquela música alta que a gente não consegue se ouvir direito, né? Muito uma coisa assim de você olhar a pessoa e ver ali se te atrai ou não, sem conhecer, muito mais uma coisa estética e performática, né? Só que eu tava ali inserido e aí meio atrapalhado, né, nessa relação, e aí o álcool vinha como uma forma de me ajudar a performar, a entrar nesse jogo social, né, que estava sendo jogado ali naquele momento. E sempre muito assim, muito mais permissivo pelo meu pai do que pela minha mãe, assim. A minha mãe era uma pessoa que ficava preocupada, né? Era a pessoa que no iniciozinho, quando eu saía, né? Era a pessoa que só dormia quando eu chegava em casa, enquanto meu pai estava roncando, nem aí para nada, assim, né? E aí, se no dia seguinte eu tivesse com um cheiro de álcool, né? Ele queria saber se eu tinha pegado alguém ou não. Ele não queria saber se eu tinha bebido ou não. A preocupação dele era se eu tinha pego, se tinha, né, pô, bebeu, mas pegou, então tava tudo certo. Não importa os meios, né, que você utilizou. Exatamente. O importante é você estar representando, né, uma coisa meio nesse tom, assim, né, e chegava a ponto de pedir para mostrar foto de quem que eu tinha pego, assim, né, no sentido de, é uma coisa que hoje eu falo assim, caraca, uma coisa bem problemática, mas que na hora eu até sentia um pouco um certo constrangimento, né, de ter meu pai, assim, né, invadindo esse espaço, né, e às vezes até se eu não tivesse pego ninguém, às vezes eu passava um caô só para ele não me reprimir, né, então era uma relação que gerava um constrangimento, e o álcool ele vinha como um grande instrumento para me ajudar a me adequar àquelas regras sociais que estavam ali instauradas. Não sei como é que foi para você, Rodrigo. Essa questão da espuminha, né, que eu trouxe no início ali, isso foi a minha, assim, foi a memória que eu tenho, né, do primeiro contato com álcool, ele vem dali, vem desse lugar, assim, e na época eu tive a oportunidade de trabalhar com um tempo com o meu pai, e eu lembro que ele era despachante, né, então eu lembro que a gente atravessava a avenida, em frente, do outro lado da rua tinha um bar. Então era meio que um ritual, assim, saía, fechava o escritório, atravessava a rua, aí eu comia lá uma coxinha e um refrigerante, e ele tomava a cervejinha dele. E nessa daí, esse contato com a espuminha é onde começa a acontecer em algum momento ali. E aí depois, num segundo momento, eu vou na escola, no colégio, aí começa a sair aquele rolê com os amigos e tal, e aí vai. Né? E isso assim, lá atrás, né? Eu tô voltando lá atrás. Você corta para os dias de hoje, como é que é hoje? Assim, será que mudou muita coisa? Porque hoje os meus encontros aqui, tá morando próximo à praia e tal, tem a história do cooler, né? Então, pô, vamos pra praia final de semana, aí cada um vai levar ali o teu cooler, já sai de casa cheio, né? Então sai de casa cheio e beleza, estamos ali na praia. A hora que esse cooler vai terminando e tal, pô, já liga no depósito. Liga no depósito, a cerveja já chega gelada, né, ou qualquer outra coisa que quer beber e tal, cara, e continua. Então, assim, se você estiver disposto, a coisa é sem fim. Porque, cara, você tá ali... Rodrigo, te confesso que te ouvindo contar, te ouvindo narrar, já me dá uma sensação de prazer. Só de imaginar essa cena do cooler cheio, prainha, sabe cara, assim? Galerinha reunida, sentado na cadeirinha. Eu te confesso isso. Não sei se é pra gente criticar, não sei se é... Não sei o que é, mas confesso que o coração... Não, e eu vou falar, pra mim, Lucas, é maravilhoso, assim, eu adoro, tá? Eu adoro, assim, é isso, assim, nenhum tipo de julgamento, não mesmo, de verdade, né? Eu adoro e faço isso até hoje, tá, gente? Só que entendendo o que movimento, o que é que tá rolando, o que tá acontecendo, né? Então, se essa relação ali do estar com os amigos e tal tá associada a esse consumo do álcool, foi daí que o meu incômodo vem daí também. Sabe, entende? Então, quer dizer, se a gente tirar o elemento álcool daqui, essa relação, como é que é essa relação? Ela continua acontecendo de forma, né, de uma maneira saudável ou ela deixa de existir? Então, a minha preocupação, o incômodo vem daí. Ela não pode, essa relação, e eu quero estar ali por gostar e querer estar. E não por uma questão de que eu vou lá e vou beber. Se eu não for, se eu não beber, eu não vou, sabe? Não, acho que não pode ser por aí. Pelo menos é o que eu tenho buscado, assim, seguir, né? Boa.
E pegando um pouquinho o Lincoln do que você comentou, que assim, pô, eu não tenho ressaca e tal. Eu sou o contrário, assim, não, tem dias que eu acordo, aquele domingo você acorda e fala, caramba, cara, porra, nunca mais vou beber. Sabe, nunca mais vou beber. Aí dá meio-dia, você fala, pô, encontrou um, encontra outro. Adivinha onde vão parar? Curando a ressaca, né? Eu acho que a minha socialização não tá atrelada ao álcool, mas eu percebo que eu consumo álcool quando estou socializando. E eu penso que eu consumiria muito mais se eu tivesse mais amigos aqui em Salvador. Que eu moro num lugar onde eu não tenho tantos amigos pra sair e tudo mais, assim. E isso me impede, na verdade, de consumir mais álcool do que eu deveria, do que eu gostaria. Se eu convivesse mais com os meus amigos que bebem mais, eu acho que eu consumiria mais álcool, sim, com toda certeza. E acho que só não é um problema pra mim o consumo de álcool nesse sentido, porque eu estou longe dos meus amigos que bebem. Eu acho que isso é uma teoria sobre mim que faz muito sentido, assim. Acho que eu nunca tive nenhum amigo que eu tenho só porque a gente bebe juntos. Acho que eu nunca pautei nenhuma relação de amizade por conta disso, do beber junto ou coisa do tipo. Mas eu sinto que hoje eu sou uma pessoa que bebe pouquíssimo, mas quando estou com os meus amigos que bebem, eu bebo bastante com eles também, sabe? Sinto que se eu morasse perto deles ou convivesse mais com eles, eu acabaria bebendo mais também, porque é isso, sempre que estou com eles, eu estou em momentos muito agradáveis e é muito convidativo estar com eles bebendo. Não sinto que é uma pressão para fazer isso, eu sinto que é um convite mesmo. O que também eu não vejo como ruim, mas acho que, no meu caso, né, seria uma preocupação, assim, se eu tivesse que morar perto deles, das pessoas que eu sei que bebem com certa frequência, eu ia ter que controlar mais o meu uso de álcool. Hoje em dia, quando eu vejo eles esporadicamente ou coisa do tipo, eu sinto que tá tudo bem beber muito com eles, mesmo porque são momentos bem pontuais e únicos. Mas seria um problema se caso eu morasse por perto, porque eu acho que aí sim eu teria que começar a criar uma linha de estabilidade. Ou não, né? Talvez não, mas sinto que, do meu ponto de vista, me bate assim. Porque tem muito a ver com socialização, né, gente? Álcool e socialização tem tudo a ver na nossa sociedade, na nossa forma como a gente começa a beber. Por isso que eu perguntei como foi o primeiro contato, né? Que acho que é um pouco disso. A gente começa a beber e entende os espaços de socialização, que ao mesmo tempo são espaços de consumo de álcool, né? Tá muito atrelado. Então acho que é difícil de tirar isso, de romper com isso. Uma coisa que eu fiquei curioso para te ouvir, Abel, porque assim, eu trouxe aqui uma visão, né, de um rolê social, né, dos anos 2000, assim, na perspectiva hétero, né? Na perspectiva homoafetiva, assim, né? O álcool também é alguma coisa, assim, muito presente nesses espaços, assim, de possibilidades, né, de trocas afetivas sexuais e encontros, e como é que é esse rolê, assim? Eu acho que é bem presente, assim, acho que não só o álcool, acho que tem um consumo de drogas também que é, de alguma maneira, hiperestimulado, assim, acho que dentro do universo gay, eu diria, né, na verdade, que é o universo que eu habito de alguma forma. Então acho que tem um hiperestímulo também, acho que essa coisa da competição, de quem bebe mais, de quem suporta mais, eu acho que não é exatamente como é no mundo hétero, sabe? Eu acho que tem diferenças, mas acho que se apresenta de alguma forma também, de alguma maneira também. Agora, pensando na minha adolescência, na minha socialização, eu acho que eu sou do interior. Eu morava na zona rural e depois eu fui pra cidade, mas que era uma cidade pequena, de 10 mil habitantes. E lá, quando eu tentava disfarçar que eu era gay, né? Eu me sentia muito mais pressionado a pegar garotas, ou transar logo, ou mentir sobre a primeira vez, ou coisa do tipo, do que sobre álcool, sabe? Assim, acho que não era uma questão tão forte ali naquele contexto onde eu vivi, sabe? Por isso que eu acho que, inclusive, eu passei bem ileso, assim, na minha infância, na minha adolescência, nesse período lá no interior, que eu acho que, de fato, o álcool não era uma questão pra mim. Tipo, de fato, não senti uma pressão da sociedade pra que eu bebesse muito. Eu sentia uma pressão pra poder transar com mulheres, pra poder estar com mulheres, pra poder ser hétero, né? Acho que já era uma preocupação de todo mundo que estava ao meu redor, de, tipo, esse garoto aqui é um garoto gay, que é um garoto viado. Então, até acho que poderia ser o caso, mas assim, pra minha experiência, de fato, o álcool não apareceu logo no primeiro momento, não. E nem no segundo, eu diria que foi mais a partir dos 20 anos ali. Acho que talvez até entrando mais, né, convivendo mais com os meus amigos, que eu vou fazendo a partir desse momento, que eu vou me sentindo ou não estimulado a beber muito, no sentido de competição, mas já numa fase um pouco mais tardia da minha vida, eu acho que por isso que, inclusive, nunca me gerou tantas questões o consumo de álcool. Mas acho que, de modo geral, pensando o mundo gay, acho que tem questões, sim, assim. Acho que não tanto quanto o hétero, mas acho que tem particulares ali, acho que
de consumo de drogas de maneira geral. Acho que eu tenho, o Lucas, se tu me permite, eu tenho um causinho do Lincoln pra contar. Por favor, porque minha mãe fala que eu tomei meu primeiro porre. Adoro os calzinhos. Minha mãe fala que eu tomei o Bob Esponja. Minha mãe é conhecida na família como Bob Esponja. Aqui em casa foi diferente, né? Meu pai, desde quando eu me entendo como gente, assim, que eu começo a observar criticamente meu pai e minha mãe, né? Eu não me lembro do meu pai bebendo muito. Era um vinhozinho, dia de fim de semana, mas tinha um símbolo da masculinidade, que eu acho, sobretudo essa galera que se coloca como adulto ali nos anos 90, 80, cara, ter uma garrafa de uísque no seu bar. Meu pai ele não bebia pra caramba, mas ele tinha umas garrafas de uísque ali no bar dele, sabe assim? Ele nem bebia uísque, muito difícil, vinhozinho. Só que minha mãe, filho, esquece. Minha mãe cai, né, até hoje. Minha mãe bebe muito, minha mãe bebe e fuma muito. E eu sempre cresci vendo isso, né? Minha mãe fala que eu tomei meu primeiro porre com uns 3, 4 anos, que ela falou que tava na casa de familiares, né, assim, no inverno, alguma coisa, todo mundo bebendo um vinho. Antigamente era vinho de galão, essas coisas assim. E o copinho no lado dela, no chão, e ela sentada mais em cima, e eu pequenininho ia lá, bum, no copinho. Bum, no copinho, vinhozinho, aquela coisinha docinho, né? Vinho tipo pérgola, vinho ruim, né? Que hoje em dia, isso, que as pessoas não gostam. Eu amo, continuo amando. Pérgolazinho, umami, pra mim pérgola é umami, né? Dá aquela dorzinha assim no cantinho do maxilar. Mas, bom, ela falou que eu bebia, ela falou não, né? Ela presumiu que eu bebia, e do nada eu comecei a vomitar, assim, ter o porre, ela entendeu isso como um porre de vinho. Só que eu acho que eu comecei a beber respectivamente velho, assim, não velho, né? Mas dos meus amigos, eu fui o último a começar a beber, que já foi ali com 16 para 17 anos. Eu lembro exatamente como se fosse hoje, a primeira vez, assim, que eu parei para beber com os caras do condomínio da minha avó, que foi perto do Dia dos Namorados. A namoradinha que eu tinha na época, minha primeira namorada, que foi uma dificuldade danada, né? Ela me deu um pé na bunda, assim, perto do Dia dos Namorados. Eu tinha comprado um presente pra ela, essas coisas assim. Aí ela me deu um pé na bunda, eu falei, porra, os camaradas estão lá embaixo, os caras mais velhos, tudo mais velho, eu nunca tinha andado com eles, porque eu não bebia, sabe assim? Então, a partir do momento que eu sentei ali com eles, bebi minha primeira cerveja, passei a tarde com eles bebendo no condomínio da minha avó, foi meio que uma chancela pra eu começar a andar com essa galera que era mais velha lá do condomínio da minha avó, né? Que aí minha vida, assim, foi pra um outro lugar. Muita bebida, enfim. Nesse momento, nem tantas drogas, não. Tanta droga não, né? Porque eu não vou falar aqui no plural, porque não é um plural. Mas é muita bebida alcoólica, assim. Eu lembro que foi férias do meado do ano da escola. Eu ali no segundo ano do ensino médio, alguma coisa assim. E foi as férias todas bebendo muito. Bebendo muito. Todo dia parava lá embaixo, no condomínio da minha avó, né? E tomava uma cervejinha com os caras. Mas assim, moderadamente, sabe assim? Fim de semana, vamos dizer assim, sempre que saía. Só que teve um advento da minha vida que foi um divisor de águas, que aí eu comecei a beber muito, que eu acho que pode servir para outras pessoas aí, sobretudo ouvintes, né? Que foi a pandemia. A pandemia e o isolamento social começou a romper com a lógica de que bebida era só na rua, bebida era só em dia de festa. Aí, nesse momento, nada para fazer, eu comecei a beber muito dentro de casa também. E aí eu acho que eu comecei a dar uma exagerada boa, assim. Eu bebia todos os dias, bebia muito, chegava fim de semana, eu já tinha bebido engradados de cerveja, num sábado eu bebia um engradado, num domingo eu bebia um engradado, e todo dia de segunda a sexta para fazer uma comida, ouvindo uma musiquinha, ouvindo um samba, alguma coisa assim, eu instalava pelo menos 3 latões de Brahma, assim. Pelo menos. Aí ali, Tayane começou a me chamar a atenção, eu comecei a entender que estava ficando preocupante mesmo. Aí tem mais ou menos um ano, assim, mais do que um ano, eu parei de beber dia de semana. Não vou te dizer que eu parei, mas eu bebo muito, sim, uma vez por mês. Eu abro uma lata de cerveja, dia de semana é muitas. Hoje eu consigo beber mais no fim de semana e nem todo fim de semana eu bebo, porque não é todo fim de semana que eu saio. Eu voltei a trazer essa relação da bebida e saída, sabe? Que para mim já é um regulador no consumo da bebida. Porque antes, nesse período da pandemia, assim, de 2020 a 2023, final de 2023, assim, tava sinistro, era muito.
Então, uma coisa que eu fico pensando é sobre como que isso é uma coisa dinâmica, assim, né? Eu acho que vão ter momentos que a gente vai ter uma relação com o consumo de bebida que vai ser super de boa, assim, que vai ser uma coisa super, num momento, assim, de alegria, de celebração, né? Que também está associada, acho que a bebida, ela não é só um subterfúgio ou uma válvula de escape, ela também, ela tá sempre, até no Natal, assim, no Natal, né? Que teoricamente é uma data religiosa, né, na nossa cultura aqui brasileira, ocidental. Na minha família, a galera enche a cara legal, assim, sabe? Então, um momento de alegria e só que é isso. Acho que às vezes tem momentos na nossa vida que a coisa vira um pouco jogo, né? E para mim foi no momento quando eu percebi que se eu não saísse no final de semana e para beber, eu entrava na semana com uma sensação de que eu não estava aproveitando a vida, né? Então, assim, para mim, a sensação de estar aproveitando a vida estava atrelado a fazer pelo menos um rolê no final de semana, assim, na época que eu trabalhava em banco, né? Eu tinha que sair ou sexta, ou sábado, ou domingo, né? E beber legal, né? De preferência, pegar alguém, né? Para eu sentir assim, pô, tô on, assim, tô ligado, tô vivendo. Se tivesse alguma dessas coisas faltando, eu iniciava a minha semana meio depressiva, assim. Isso me acendeu um alerta, assim, cara, que relação é essa que eu tô tendo, que eu passo a depender, né, do consumo de bebida para poder sentir que eu estou aproveitando a vida, né? Não sei como é que foi para vocês, assim, que momento que o Lincoln falou, né, quando você estava acendendo ali, né, instalando a cervejinha ali, a Brahma em casa, acendeu esse alerta. Como é que foi para você, Rodrigo? Qual que foi essa virada de chave? Sim, ouvindo você, Lincoln e Lucas também, me permite fazer um comentário. Assim, eu acho que a relação com a droga, que é o álcool, né, por si só, acho que eu não vejo como um problema. Então, o fato de eu beber não é aí que está o problema, né? Acho que o problema começa quando a gente, a partir da relação com o álcool, começa a perder controle, né? No sentido de que, fazendo ou exercendo coisas que a gente não gostaria. Não gostaria de ser esse cara agressivo que eu me torno quando eu bebo. Acho que neste momento é a hora que fala, sabe, que acende uma luzinha e fala, pô, peraí, acho que algo tá indo para um caminho que eu não quero, não é legal isso para mim, né? Por que eu digo isso? Acho que a relação... Tem ali senhores que bebem uma tacinha de vinho no jantar há, sei lá, 70 anos e tá aí, firme e forte, né? Agora, não é o fato de consumir o álcool, mas sim o fato de perder o controle a partir do álcool, né? E aí, esse é um ponto que eu vejo que é o sensível, assim, né? Talvez aquele ponto de virada, assim. Então, é não conseguir parar. Então, em alguns momentos, cara, tamo ali, terminou a tarde, já tá o dia todo ali, bebendo. Terminou? Cara, é a hora, terminou. Não, por que ligar no depósito e pedir para que venha mais cerveja, venha mais a qualquer outra coisa e vamos continuar? Ou então vamos daqui para ali e dali para acolá. Porra, aí a coisa sem fim, né? Aquela coisa assim, sem fim, e vamos, inimigos do fim, né? A gente escuta tanto aí, acho que aí começa a ter algo que você fala, eu preciso rever isso aqui, porque você curtiu um dia, aí no dia seguinte a ressaca parece que ela é cada vez maior, assim. Então, eu fui melhorar meio-dia. Cara, no final de semana seguinte, vou melhorar 2 da tarde. Quando você vai ver, perdi o domingo. Caramba, né? Então você sai na sexta, aí no sabadão é aquela coisa, e sem fim, e vamos mais, e o samba, acabou esse aqui, vamos para outro, e tal. O domingo, morto, né? Morto, assim, não dá pra... Levanta pra almoçar e é isso, né? E aí... Voltando, né, essa questão de, ofender uma outra pessoa, será que piadas homofóbicas? Você fala, cara, eu não quero ser esse cara. Não quero ser esse cara, sabe? Então, a menina passou, a mulher passou perto, o comentário que sai na rodinha ali e tal. Fala, não, sabe? Não, será que você tá fazendo as mesmas atitudes, tendo o mesmo comportamento sem a presença do álcool? Porra, se a resposta é, não teria. Cara, então acho que é o momento de olhar e falar, caramba, algo nessa relação tá fora de compasso, não é? E te ouvindo, Rodrigo, eu lembrei de uma situação assim que eu vivi na época do banco, assim, né? Que eu saía com 2 caras que eles eram casados, né? Eu era solteiro. E aí, de vez em quando, eles saíam para atrair as esposas dele, assim, né?
E eles sempre faziam isso, assim, com muito álcool, assim, né? Sempre em contexto onde a bebida era muito presente, assim, né? Eles bebiam muito. E aí eu entrava ali na onda, né? Eu não tinha esse compromisso conjugal, mas eles tinham, assim. E era uma coisa que era muito louco, porque depois eles meio que se arrependiam, aí eles passavam um tempo sem fazer, aí quando dava um distanciamento daquela situação, eles já começavam a se animar para marcar uma outra vez, assim, sabe? E era meio que um padrão que rolava, assim, né? E como que isso... Eu não imaginava isso acontecendo, né, sem a presença do álcool. Acho que eles não teriam, assim, sabe? Porque eles sempre ficavam num dilema, assim. Eles faziam isso, depois eles se sentiam culpados. E aí ficava, pô, mas e... Caraca, o que eu fiz e tal? E aí se arrependia um pouco, mas daqui a pouco, quando se distanciava da situação, bebia e aí se animavam de novo de fazer. Né? E como que isso estava ligado a essa relação, assim, de permissibilidade, né? Que você acaba atrelando ao álcool, né? E usando o álcool como uma forma de você também, né? Às vezes, por um lado, mais sociável e de promover bem-estar, onde você consegue estar ali socializando com as pessoas, mas por outro também, né, flexibilizando algumas barreiras morais que talvez você teria se você tivesse de cara, né, mas quando você está bebendo, aquilo ali é flexibilizado e os caras procuram aquilo para poder atenderem um desejo, né, que estão ali tendo e não estão conseguindo dar contorno. Né? Então, isso também é uma outra coisa que me veio nessa perspectiva, assim, de como que o álcool está associado a alguns comportamentos, né, masculinos de violência, no caso de traição da confiança das esposas desses caras. Né? E uma outra coisa assim, que eu também acho interessante da gente pensar e trazer aqui para a roda, não sei se você sabe, Rodrigo, mas eu estudo psicologia e eu estagiei durante 1 ano num CAPS AD, que é um CAPS de álcool e drogas, né? Então, é um serviço de saúde pública que ele é oferecido para as pessoas que têm algum tipo de problema com o uso de substâncias, né? No CAPS-AD, a gente não trabalha na perspectiva de abstinência das substâncias. A gente trabalha oferecendo um serviço de saúde para quem percebe que tem problemas com o álcool e drogas, né? E aí a gente ainda tem que colocar álcool e drogas, porque muitas vezes, se a gente colocar só drogas, tem gente que ainda acha que álcool não é droga, né? Não faz essa... Eu, na minha fala, naturalizei o álcool aqui, né? Não chamei o álcool de droga. Pra você ver como é um negócio que tá posto no nosso dia a dia. Então, é uma droga legalizada, né? Então... É isso. Mas tem isso é mesmo. Normal, né? Pois é. E aí tem que colocar isso, né? Álcool e drogas, né? Pra enfatizar que álcool também tá ali como uma droga. E lá, cara, é um lugar onde, assim, a gente via que a presença do público era majoritariamente masculina. Eram homens que frequentavam. Né? E então, assim, nos grupos que eram oferecidos, nas oficinas que eram oferecidas, você sempre tinha um público maior de homens. Mas aí, vou falar para vocês que tinha um grupo que tinha uma presença majoritariamente feminina. Vocês arriscariam dizer qual que é? Era o grupo de familiares. Jura? Ou seja, os familiares que estavam ali acompanhando os cuidados, o tratamento das pessoas que estavam utilizando o serviço de saúde do CAPS eram majoritariamente mulheres. Eu lembro que no grupo só tinha um homem que ele acompanhava o irmão. Os outros eram ou mães ou esposas, né, que estavam ali acompanhando seus filhos. São as pessoas, né, Lucas? São as pessoas que estão esperando enquanto o cara tá... Nós homens estamos lá bebendo. Então tem alguém em casa te esperando, seja sua mãe, seja sua companheira, e é isso, né? E como é que a gente, nos dias seguintes, com aquela ressaca física, moral, né, que bate forte também, vai desenvolver o nosso papel como companheiro, como pai, como filho, né? Como é que faz? Você sentar numa mesa depois e ter que encarar ali. Sim. Né? É que responsabilidades são deixadas de lado, né? Quando a gente tá nesse estado de ou bebendo, ou pós-beber, ou nessa loucura aí. Porque, por exemplo, o que a gente chama de uso problemático de álcool, lá numa perspectiva de saúde, né? É difícil a gente colocar essa discussão sem esbarrar numa barreira moral, porque a ideia não é moralizar o consumo de álcool, né? Mas entender em que momento o consumo de álcool se torna problemático.
E aí a gente pensa muito nas perspectivas de socialização mesmo, assim. Então, quando a pessoa não consegue mais fazer a manutenção dos vínculos familiares e começa a se isolar da família, quando a pessoa, né, não consegue mais sustentar o vínculo trabalhista e não consegue ter mais um trabalho, né? Quando a pessoa não tem mais vínculos afetivos, né, que não sejam sexuais, e também os sexuais, né, os conjugais, mas quando a pessoa não consegue ter relacionamentos nem com amizades, nem com companheiros conjugais ou companheiros conjugais, então isso acende o alerta, né? E aí a bebida ela está sendo esse tampão, né? Então o tempo inteiro o cara ou a mulher estão, mas principalmente os caras, né, nesse contexto de Capos AD, estão ali recorrendo à bebida para poder tapar esse vazio que eles começam a sentir, e aí começa entrando num círculo vicioso, né? Que o álcool começa Lucas, a atrapalhar. Lucas, aí eu penso que talvez o que você descreve, que quando esse tipo de coisa começa a acontecer, eu acho que antes existem sinais que precedem a situação de que você bem descreveu, assim, né? Então, assim, a questão de, meu compromisso, será que eu tô perdendo o compromisso na segunda-feira de manhã, com frequência? Porque se eu beber o final de semana todo, cara, como é que você produz na segunda-feira de manhã, olhando a perspectiva profissional, né? Então, sinais, são coisas que você fala, não, eu cheguei atrasado 1, 2, 3, 4 vezes. Nos últimos 5 compromissos eu falhei em 4. Será que isso já não são sinais de que a coisa começa, né, tem algo ali dizendo, né, gritando ali, fala, cara, será que esse é um caminho? Será que eu consigo estar no domingo de manhã acompanhando meu filho no Dia dos Pais? Sendo que no sábado anterior eu fiz um rolê que você tá virado, ou dormiu poucas horas na noite, né? E você dorme no efeito do álcool, isso é comprovado, né? A ciência comprova. A qualidade do sono, quando a gente deita na cama, sob muito efeito de álcool, você não dorme, né? O seu corpo não tá ali descansando efetivamente, né? Então, quais são essas implicações todas? Eu lembro sempre da sensação de deitar na cama muito bêbado e tudo girar e fica parecendo que você tá dentro de que a cama é um carro, né? Um carro dirigindo, assim, parece que tá... Nossa, sempre... É uma montanha-russa. É bem brisante, assim, né? Mas é uma sensação que acho que todo mundo já viveu e acho que pra mim é um marco, assim, né? Eu, gente, queria falar um pouco desse lugar falando de saúde, dessa perspectiva da válvula de escape, né? Que eu acho que, assim, eu acho sempre perigoso quando, de fato, alguma coisa vira sua única válvula de escape. Seja o álcool ou qualquer outra coisa. Porque aí, né, você sobrecarrega naquele lugar, você, enfim, acho que é sempre saudável, me parece, praticar diversas válvulas de escape, não só uma. E se essa válvula de escape está atrelada ao álcool, é perigoso porque justamente tende aí a possibilidade do vício e a todos os efeitos nocivos, né, que o álcool traz pra gente. Ao mesmo tempo, sinto também que como válvula de escape faz muito sentido pra homens, porque acho que tem um lugar dúbio, porque assim, muitos homens eles precisam, inclusive no álcool, e usam o álcool como uma forma de competir uns com os outros, pra poder falar assim, cara, eu bebo muito, eu sou resistente ao álcool, eu não sou fraco, então é um lugar do uso do álcool tá muito atrelado a esse lugar de mostrar-se ainda mais homem, ou manter-se no lugar de homem. Mas ao mesmo tempo, acho que socialmente também, o consumo de álcool na sociedade, ele possibilita que na hora que você bebe, seja a única forma, talvez, de você se vulnerabilizar com outros homens, né? Ou se vulnerabilizar socialmente com outras pessoas, em forma pública. Então eu sinto que, da mesma forma que o consumo do álcool também está atrelado a manter esse lugar do homem machão, que resiste, que dá conta, que bebe um engradado, 2, 3, 4. Eu não consigo conceber beber um engradado, sabe? Assim, tipo, sério. Mas eu sei que é uma realidade, sabe? Ao mesmo tempo, a sociedade também permite que esse homem se vulnerabilize um pouco mais. E às vezes, muitas vezes, me parece que homens buscam álcool justamente para poder chorar um pouquinho, ou se colocar um pouco mais frágil diante da sociedade. E aí que me parece preocupante por estar usando justamente o álcool para isso, né? Porque existem tantas outras maneiras de a gente se vulnerabilizar e acho uma pena, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também acho muito legal, socialmente falando, tirando esse lugar que eu acho que é em casos mais extremos também, ou quando, de fato, é a única forma da pessoa se vulnerabilizar, mas eu acho também que é uma forma boa de se vulnerabilizar. Eu, particularmente, às vezes quando tô sofrendo, tô triste, levei um pé na bunda, eu acho mágico poder ir pra um bar com um amigo, ouvir Marília Mendonça,
sertanejo, sabe? Sertanejo universitário. Eu não gosto de sertanejo universitário, mas eu acho que, assim, compõe sentar numa mesa de um bar e ouvir situando, dependendo do contexto, né? Sabe? Pra mim é tudo pelo contexto. E aí, nesse caso, nossa, que delícia poder chorar com outros amigos, falar das minhas dores, e acho que, assim, que gostoso, sabe? Assim, acho que também é positivo nesse lugar, sabe? Me preocupa só o fato de talvez ser a única forma que você consiga se abrir, sabe? Assim, e ainda de um lugar que talvez você nem esteja validando que é pra isso, né? É meio que, tipo, você tem consciência de que você tá bebendo pra isso, às vezes nem tem consciência, né? E aí uma preocupação outra que me vem é justamente isso, né? As consequências que tem esse uso do álcool, né? Que não é só pra gente, né? É pras pessoas ao nosso redor. É quando a gente começa a perceber que a gente também começa a cometer algumas violências, E aí, nem sempre violências físicas, né? Como o Rodrigo tava falando, é aquela piada homofóbica, é aquela piada machista. Isso é violência, sabe? Isso é reprodução de violência, reprodução de uma série de violências. E que parece que no ambiente onde há o álcool, onde tá todo mundo embriagado, isso valida, sabe? Assim, ou nunca vai ser questionado. Que pessoas a gente deixa mal quando a gente bebe e tem esse discurso, né? Mas também não só com isso, né? Também tem um pouco do quanto que a gente sobrecarrega outras pessoas ao nosso redor ao beber. Não só, por exemplo, quando no dia seguinte eu fico imprestável e aí eu não faço nenhum trabalho de casa, não desenvolvo meu trabalho oficialmente mesmo, mas nem nenhuma tarefa doméstica, não cuido do meu filho, não cuido da pessoa que talvez eu seja responsável por ela e eu sobrecarrego outra pessoa, mas também nesse sentido de, sei lá, quantos PTs as pessoas estão, nós estamos dando também, e aí tá precisando da esposa, do companheiro, pra poder, sei lá, sabe assim? Não sei, vocês dão muito trabalho quando vocês bebem? Me parece que não, assim, tipo, eu já dei alguns trabalhos, eu bebi poucas vezes, mas já dei alguns PTs, assim, sabe? E acho que também tem esse lugar de dar trabalho nesse lugar também, assim, de mais pontualmente, assim, sabe? De ficar bêbado e ficar um chatão, e ter que ser levado pra casa, aí tem que chamar fulano, e aí vomita em tudo que é lugar. Eu acho que também é um outro aspecto, sabe, assim, que a gente também cria uma sobrecarga nas pessoas ao nosso redor. E que, sei lá, às vezes fica no lugar engraçado, mas nem sempre, se isso é recorrente, me parece que seja algo positivo, né? Essa questão, Abel, de dar PT e tal, eu nunca passei por isso, mas já algumas vezes de ter que ajudar ou amigos e tal, né? Amigos e amigos também já aconteceu, assim. E é uma coisa que eu confesso que me incomoda muito. Porque assim, pô, segura aí o teu rolê, sabe? Assim, então, né? Você sabe até onde você vai? Pô, pra mim, já tô passando aqui do limite. Mas é isso, né? O que é limite, né? Aí também dá. Mas me incomoda essa parada de ter que, putz, eu vou perder o rolê porque eu tenho que cuidar no outro. Mas você é um amigo, eu não vou virar as costas também e vou te deixar na mão ali, né? Então, vamos lá aí, mas cada um, você cuida aí, pô. Né? Me ajuda a te ajudar também. E um outro ponto, só bem rapidinho, Lincoln, desculpa se eu te interrompi aqui, essa questão que você bem trouxe, assim, que é a sobrecarga no outro. Então, não, eu cheguei em casa bem, tô bem, tá tudo certo, nada aconteceu, nada demais aconteceu e tal. Não vou nem falar aqui a perspectiva financeira, né? Porque o quanto custa tomar o litrão, né? Encher o cooler ali, né? Muito pra mim também. Entende? Quanto custa essa parada? Pois é. Então, se a gente tem, sei lá, a maneira de passar no cartão, a hora que você abre a fatura do cartão de casa, você fala, meu Deus, é um susto, assim, então, porque tem toda a perspectiva moral, física, financeira, tudo junto e misturado ali, que eu acho que vale também a gente comentar um pouquinho. É justamente isso, o quanto a gente tá sobrecarregando quem tá na jornada junto com a gente, quem tá caminhando junto com a gente, entende? Pô, mas eu não fiz nada. Tá, você não fez nada, inclusive você não fez. É justamente por não ter feito. Então, esse é um ponto que não pode passar desapercebido. E, Bel, você você perguntou de como é que, se a gente já deu PT, né, essas coisas, como é que a gente dá trabalho para os outros. Eu acho que uma das coisas que foi para mim um grande ponto de reflexão, inclusive para eu diminuir a bebida, é justamente isso, porque eu acabo caindo numa arapuca, sabe? Porque eu tenho uma certa resistência, vamos dizer assim. Eu não fico bebaduzão, eu não dou PT, eu não caio, eu não vou vomitar, né? Só que eu consumo muita bebida. Então, sei lá, eu fiquei pensando que num dado momento, e muito com minha companheira me chamando a atenção, que ir disso para um alcoolismo era um pulo, pô. Porque assim, a minha relação com a bebida é de uma certa resistência. Eu não dou PT, eu não passo vergonha, eu não sobrecarrego as pessoas no outro dia. Eu tô cedo, acordo cedo eu tô de pé. Já ligado, já fazendo alguma coisa, já indo no mercado, sei lá, fazendo alguma coisa de casa, da ordem do dia mesmo. Se isso não tá gerando um impacto negativo, a grosso modo, em mim,
vamos levando, vou continuar bebendo. Só que pode chegar num momento em que esse impacto seja tão grande que eu não consiga mais ter, sei lá, um mínimo controle sobre ele. Então isso pra mim foi uma questão também pra eu refletir, sabe? Caramba, Luke, tu não fica doidão, tu não fica mal, acabado, tu não dá PT. Tu vai embora, tu bebe, filho de Cacá de Ramos, sabe assim? Que nem tua mãe. Pô, vai chegar um momento em que você vai entrar você vai virar um alcoólatra, tu não vai ter mais domínio sobre a parada e ainda com essa desculpa de que você é resistente, essas coisas assim. Então isso pra mim me gerou uma reflexão ao contrário. E eu acho que uma outra perspectiva também é a perspectiva crônica, né? Porque às vezes, mesmo que você não se torne... até o termo hoje mais utilizado é alcoolista, né? Que é a pessoa que tem um problema com o consumo de... E aí, mesmo que às vezes o cara não se torne um alcoolista, mas tem doenças, né, fisiológicas que estão... E eu não estou nem falando das doenças da ordem de saúde mental, né? Estou falando de doenças fisiológicas, como a cirrose, que eu acho que é a mais conhecida, que de fato depois geram, né, uma demanda de cuidado para as esposas ou para a gota também, para as mães que também, né, passam a ter que suprir essa ausência que é causada pela essa dificuldade que é gerada por conta da doença, por uma falta de cuidado, assim, né, de pensar nessa perspectiva crônica dos efeitos que o consumo de álcool pode gerar. E eu acho também uma outra coisa que a gente acabou não falando aqui, porque eu talvez não tenha passado na realidade aqui do pessoal que está aqui hoje, mas acho que é importante a gente pensar que, assim, eu acho que ainda um PT, eu acho que ainda é o menor dos problemas, porque se a gente for pensar, por exemplo, né, na exposição ao risco, né, que às vezes o cara vai quando ele bebe e dirige, né, e pode gerar um acidente, pode causar uma violência de trânsito, né, ou uma coisa que estava muito associada também ao uso problemático de álcool é a violência doméstica, né? Então, muitas vezes também está muito associada essa violência doméstica com o uso de álcool. Então, são outros aspectos mais sociais que eu acho que é importante a gente também ter em vista, né, que estão atrelados a violências de gênero, seja ela no trânsito ou doméstica, né, que também estão muito associadas ao consumo de álcool, né? E aí a gente não precisa nem falar de um uso extremo, né? Às vezes é um cara que bebe um pouco mais, né, e aí coloca ali aquelas coisas mal resolvidas, aquelas emoções mal resolvidas para fora e acaba descontando nas pessoas que estão em volta dele. E aí tem aquela percepção lá no início, Lucas, que a bebida ela te empurra para a caixa dos homens, né? Parece que ela facilita o caminho para você chegar lá na caixa dos homens. Então você fica mais forte, você fica mais poderoso, você fica sexualmente mais impositivo, né? Fica mais ativo, tudo isso a cargo da bebida, né? Se torna rico, né? Então o bebida fica rico, né? O Fontaine citou isso da exposição ao risco. Eu lembrei de uma coisa que me pega muito. Eu acho que assim, eu me exponho muito ao risco quando tô bêbado, gente. Muito. Sei lá, talvez não muito comparado com outras pessoas, mas assim, na minha concepção, acho que muito. E também resgatando um pouco da minha infância, que eu falei que assim, não fui apresentado ao universo da bebida e tal. Mas acho que assim, agora eu concatenei aqui as coisas, né? Tentando consolidar. É porque eu acho que eu tinha medo de beber e as pessoas descobriram que eu era gay, sabe assim? Porque provavelmente ia sair a verdade, sabe assim? Eu era uma pessoa muito contida. Então, assim, contida pra ninguém perceber nenhuma nuance de que havia homossexualidade em mim, sabe assim? E eu falava, cara, se eu beber aqui, eu vou ficar espontâneo, sabe? Minimamente espontâneo, isso já vai dar ruim. Por isso que, inclusive, acho que quase que uma sessão de terapia que agora eu descobri isso, sabe? Acho que eu bebia pouco lá também. Acho que eu tive oportunidades na adolescência de beber e mesmo assim eu não quis beber, sabe? Porque tem a ver também com a coisa do perder o controle. E eu vi na conversa de vocês aqui um pouco disso, né? Que a gente percebe, talvez, que nos faz mal quando a gente se percebe perdendo o controle. E aí, para muitos homens que têm esse organismo maravilhoso, onde gradados e bebidas destiladas e tudo mais, não afeta nada, ou aparentemente não afeta nada, continua no poder, continua ali no lugar tranquilo, continua tendo a visão de tudo, posturado, né? Essa coisa de continuar mantendo a postura, e aí de fato não percebe como um problema, né? Não vê como um problema, mesmo que isso gere problemas, não é verdade? Então acho que tem um pouco disso, sabe? Esse lugar do controle ou não, que é muito um aspecto de masculinidade, né? Tipo assim, só parece ser um problema quando talvez tire o meu controle, porque esse controle pra mim é importante pra eu ser visto como homem, pra eu ser entendido como homem. E aí se alguma coisa me tira o meu controle, se eu fico vulnerável,
aqui talvez seja um problema. Aí eu começo a me preocupar. Aí eu começo a ficar com medo. Aí eu tenho receio. Mas enquanto eu tô no controle e eu tô de boa, eu bebo e eu resisto, o resto é resto, sabe? Assim, tipo, as consequências podem ir aparecendo, mas se não te afeta, se não afeta a sua masculinidade, como que eu vou perceber que eu tenho que parar com isso daqui? Acho que tem isso também. Não sei se vocês concordam. Mas bom, gente, tivemos um papo aqui bem interessante, que elencamos vários pontos aqui interessantíssimos. Eu até descobrindo coisas sobre a minha adolescência e infância, né? Que eu vou levar isso até pra minha terapia, porque acho interessantíssimo. Achei interessantíssimo. Obrigado, meninos. Ter essa percepção aqui, né? Mas bom, vamos agora definir um pouco da nossa síntese do encontro, para depois conseguir elaborarmos umas práticas aqui, para que fique pra gente, né? Não só pra gente, mas também pro nosso público. Gostaria que talvez, sei lá, acho que em algumas palavras ou uma frase, cada um pudesse sinalizar algum tópico, assim, importante da nossa discussão de hoje, pra gente elaborar uma síntese do que a gente discutiu aqui, e aí depois disso a gente vai elaborando as práticas juntos. Pode ser? Eu penso que a gente, mantendo as nossas relações, né, que estão colocadas hoje, acho que até um pouquinho, Abel, já colocando um pouquinho o pezinho na questão da prática. Sim, que é sintetizar e também trazer uma prática que é isso. Estabelecer essa mesma relação, manter as relações que a gente tem hoje, vou nem entrar na questão de, né, novas relações que ainda virão, mas manter as relações atuais sem a presença do álcool. Como é que é isso? Então, assim, se a gente marcar, sei lá, uma pizza no sábado, ou não vou nem pro lado do churrasco, porque aí o churrasco vai vir o samba, que vai vir a cerveja, a caipirinha e tal. Mas é isso, vamos marcar um encontro, vamos fazer ali, chamar ali os melhores amigos, a melhor amiga. E como é que é esse encontro sem a presença do álcool? Né? Boa, como é que ele acontece, como é que ele desenrola, para que a pessoa fala, sei lá, vou levar, você fala, pô, traz um suco, traga uma água de coco, né? Qualquer coisa super bem-vinda, desde que não tenha álcool. Acho que vale essa experiência. Boa, meninos. Seguindo aqui, então, vocês me ajudam a fazer mais uma síntese aqui? Acho que tu tá colocando o que o Rodrigo disse pra gente nesse lugar de nossas relações existem sem álcool, e daqui a pouquinho a gente trabalha essa síntese, né, esse tópico aqui para poder se... Porque eu acho que de fato tem condições de virar uma prática mesmo, mas ainda tentando aqui nos restringir talvez a síntese do encontro do episódio de hoje mesmo. Que outros tópicos vocês acham relevantes deixar fixados aqui para não esquecermos que esse papo falou e citou de alguma maneira, mencionou, né? Eu acho que, pensando numa relação responsável, né, entender as potencialidades do uso de álcool, né, no sentido de promoção de bem-estar ou de prejuízos da saúde ou das convivências, né? Acho que ficou um pouco grande para uma síntese, mas eu acho que uma coisa que a gente conversou aqui é entender o álcool numa perspectiva para além dessa coisa moral de você não deve beber, ou você tem que beber e tá tudo certo, mas entender que uma relação responsável com o álcool tem a ver com essa atenção aos efeitos que ele produz na sua vida, né? Tanto numa perspectiva de saúde quanto numa perspectiva social. Acho que é entender que o álcool faz parte da sociedade, a gente não tem que eliminar ele da equação, sabe assim? Não precisa isso, sabe assim? Acho que tem como se relacionar com ele, manter ele, e todos esses aspectos positivos que nos deixam felizes também, e que, sei lá, facilita a vida, dá brilho também em alguma medida, e acho que tem como estar nas nossas relações de modo que não prejudique-as, né? Na verdade, ou então tentando entender maneiras não tão grosseiras de prejudicar essas relações, e tentando contornar isso, né, e se relacionando com ele. Acho que não necessariamente é uma situação de só eliminá-lo, fugir dele, ou bloqueá-lo, ou dizer que tipo, o álcool não é bom, sabe assim? Acho que faz parte da sociedade, de fato é como se relacionar com ele de forma responsável, né, toda a nossa discussão. Então acho super que vale como síntese do encontro, da nossa conversa aqui, né. Boa, eu acho que pra mim tem uma coisa até que se relaciona com o que o Lucas trouxe agora. Acho que tiveram alguns aprendizados, né? Não é mais alcoólatra, é alcoolista. Entender o uso de álcools e outras substâncias, mas, né, que o álcool também é uma droga, né?
essas coisas que a gente foi falando aqui no decorrer do papo. Mas um outro ponto foi entender o impacto invisível do álcool, que eu acho que isso é o que é mais complicado, né? Porque é isso, foi o que o Lucas falou. Acho que quando a gente tem um PT, é algo visível, que está reverberando no nosso corpo e que está tendo um impacto direto nas outras pessoas ali, porque no outro dia eu vou estar... você vira quase como moribundo, né? Assim, sei lá, quando você está ressacado no outro dia, né? Tudo bem, só que esses impactos invisíveis, né, que vão definhando ali sua relação, definhando a sua saúde física, a sua saúde mental, e que como a gente não está vendo isso tudo acontecendo fisicamente, acaba passando batido, assim, que era o meu caso. Então isso ficou para mim, os impactos invisíveis do consumo do álcool. Só abrir um parênteses aqui, né, para não parecer que o alcoolista é uma coisa do tem que ser assim, é certo, errado, mas acho que o alcoolista é uma tentativa de propor uma reflexão de que o alcoolismo, né, ele pode se tornar um problema de saúde e não é necessariamente um problema de saúde, porque o alcoólatra, ele foi estigmatizado, né, a pessoa que é alcoólatra, ela já carrega um estigma social. E o alcoolista, ele tem a ver com uma questão de reflexão sobre o problema de saúde que pode vir a se tornar o consumo de álcool, né? Então, só para também contextualizar, né, o porquê do alcoolista, e que não é só de uma coisa do politicamente correto, uma coisa de que tem que ser desse jeito, né? É mais para a gente continuar pensando em formas de cuidado, né? Com as pessoas que às vezes passam por problemas com o uso de álcool e de como ter esse cuidado com elas para não estigmatizar as pessoas, né? É isso, eu acho que para além disso, irmão, é ótimo porque não necessariamente todo o público tinha dimensão do que era isso, de como o debate está sendo colocado aí em saúde coletiva, enfim, no SUS, o que quer que seja. Então, acho que já dá uma dimensão boa, né? Para a galera que está por aí, achei ótimo. Eu tenho uma outra, assim, que me veio uma síntese, Abel, se me permitir, aqui, também, que é a questão do orgulho do inimigo do fim, assim, versus é uma qualidade, né, ou mais uma vergonha? Então, assim, sou inimigo do fim, não quero parar nunca e tal, e até reforçando, eu sou tão homem que eu não quero parar nunca, eu não quero, a bebida não vai me derrubar e tal. Então, né, o quanto a gente falou sobre isso aqui também, que essa coisa da resistência, né? Esse homem que é muito resistente, ele consegue, às vezes tem, enfim... Eu, particularmente, nunca fui muito resistente, né? Mas acho que eu buscava isso também em alguma medida. Às vezes eu ficava feliz quando eu conseguia beber mais do que eu tinha bebido antes. Então, já era um orgulho mesmo, né? E até quando você faz algumas loucurinhas, né? Nesse sentido, assim, tipo... Transgredir. Tô pensando no que poderia ser isso na minha adolescência. Na fase meio... Pular um muro de uma festa, né? Sei lá, dançar loucamente. Assim, beijar muito. Sabe, assim. Aí você ficava, nossa, que orgulho. Então eu vivi bastante nessa ideia da vida acontecendo, né? Por quê? Porque eu estava bêbado, eu estava sem medo, que isso reforça um lugar que é... Como se não houvesse o amanhã, né? Exato, sabe? Assim, e acho que isso aí área VIP, tem total relação com o nosso entendimento sobre ser homem, né? Que ser homem é isso, é estar nesse lugar de risco, de viver intensamente, de estar nos extremos, né? A gente atrela muito ser homem com estar nos extremos, e o álcool ajuda a gente a estar nos extremos. Acho que isso é uma boa síntese também no encontro de hoje. Viver na vida louca. Mas então, gente, temos nossa síntese aqui, elaboramos, conversamos, é isso o tempo todo. Vamos pensar em práticas mesmo pra gente colocar no nosso dia a dia. O Rodrigo já sugeriu uma aqui que acho que tem um caminho legal. Queria antes resgatar uma prática que foi lá no ciclo passado, 24.2, quando o Rodrigo fez trouxe, né, esse disparador pro grupo reflexivo. Teve uma prática que inclusive ficou bem comentada nos bastidores do Memo, assim, quase todo mundo, mesmo que não estava no grupo, ficou tentando ou pensando em adotar, que foi a prática que se chama sábado sem álcool, né? Então é escolher sair, a ideia dela era escolher sair para socializar com amigos, optando por não beber, promovendo a experiência de conexão consciente, além de desafiar a ideia de que a socialização depende do consumo de álcool, né? Então, é fazer isso consciente, com o objetivo, de fato, de não beber e de estar com os amigos e falar e sustentar, não vou beber, e não num dia como quarta ou na terça, num sábado, porque aí sim tem um impacto maior, né? Então, não é necessariamente todos os sábados sem álcool, mas conseguir fazer isso de alguma maneira num sábado, num rolê com os amigos,
parece que a gente entendeu que seria uma forma interessante da gente continuar refletindo, enfim, sobre nossa relação com o álcool, o quanto a gente se sente dependente dele para esse uso social ou não. Então acho que é isso, né? As práticas, para quem não sabe, nos ajuda a tornar a questão que a gente elabora aqui, começa a discutir aqui, a fazer com que ela fique no nosso dia a dia também, para que a gente continue refletindo sobre ela. Então, acho que com certeza, se a gente for tentar colocar mesmo, fazer um sábado sem álcool, a gente vai ter novas elaborações, a gente vai ter novas reflexões, talvez isso seja até uma forma de conversar com um amigo. Então, essa sábado sem álcool que a gente traz como esse bônus aqui do que já foi elaborado no encontro no ciclo no ano passado, porque eu acho que é uma prática que pode servir também para os nossos ouvintes, para a gente conseguir trocar sobre ela, para a gente conseguir gerar novas conversas. Talvez a gente possa pensar, porque eu acho que ela conversa muito com o que você estava falando, Rodrigo. Não sei se teriam práticas distintas. Essa sábado sem álcool, como você estava propondo. Acho que ela já é o que você estava propondo ali no início, né? Desse romper com esse padrão de se ver sempre os amigos e tal, e tá bebendo. Então é fazer esse rompimento. E aí que no caso a gente tá propondo que seja num sábado. Eu acho que funciona. Temos outras ideias, será? Outras ideias? Eu tenho uma. Boa, fala aí. Eu acho que, assim, entendendo que a prática também ela é um movimento que mantém a gente refletindo sobre os aspectos que a gente trouxe aqui através dessa pergunta, eu acho que tem uma coisa assim de jogar na roda, sabe? Tipo, que cuidados vocês acham que são importantes a gente ter para a gente poder ter uma relação responsável com o consumo de álcool? Mas eu imagino, assim, me imagino jogando essa pergunta numa roda, assim, sabe? Às vezes dos amigos, e jogando pra galera. E aí, cara, vocês já pararam pra pensar nisso? E deixando o debate surgir a partir disso, sabe? Vendo o que sugerir. Eu acho que seria uma forma de manter a gente atento a coisas que talvez a gente nem tenha conversado aqui, né? Acho que a gente não dá conta de contemplar todos os assuntos aqui, né? Uma coisa que me veio aqui que a gente acabou não entrando, por exemplo, foi essa dificuldade, essa resistência que as pessoas têm quando você escolhe não beber, né? Então parece que você chega no rolê sem estar bebendo, você incomoda as pessoas, né? As pessoas se sentem incomodadas porque você não está bebendo. Então, eu acho que pensar nisso, assim, né? Porque como que a gente, jogando na roda, a gente pode descobrir outras coisas que a gente nem estava vendo, nem estava percebendo. Que às vezes são coisas que a gente precisa estar atento a um cuidado para poder ter uma relação responsável com o consumo de álcool. O que vocês acham? Até para entender como é que as outras pessoas também estão se relacionando com isso, que outros usos, né? Eu coloquei assim, né? Tentando fazer já uma materialização do que o Lucas estava trazendo. Eu coloquei assim, o nome da prática, né? Assim, no papo de bar. Perguntar quando estiver bebendo com amigos, né? Jogar essa questão. Que cuidados vocês acham que é importante ter para ter uma relação mais responsável com o álcool? Eu entendi que seria num momento de beber mesmo com as pessoas. Exatamente. Não sei se seria num outro momento outro oportuno, mas acho que seria nesse lugar mesmo, né? Sim, sim. Fico pensando, talvez se a gente não consegue incrementar alguma coisa a mais aqui nessa prática. Não sei, tô inseguro com ela. O que você acha, Lincoln? Tô te ouvindo não, menino? Foi mal. Não sei, tô pensando nela também. Não sei. Sei lá, acho que uma coisa, tentar deixar ela mais prática, porque eu acho que puxar a conversa, acho sempre uma boa, sabe? Assim, talvez tenha uma ação mais concreta, como, tipo, de fato, não beber num sábado. Que aqui não é pregando sobre não beber e parar de beber, sabe? Assim, não é isso que a gente tá fazendo, né? É parar de beber num dia específico, que é um dia que é muito comum que as pessoas bebam. Isso é um caminho mais prático, né? Eu acho também que é prático jogar essa pergunta, né? Numa roda de conversa, numa roda de uma mesa de um bar. Então, acho que faz sentido também. Só tô tentando... Eu fiquei pensando numa outra coisa, mas que talvez fosse uma outra prática, não um complemento ao que o Lucas trouxe. Outra prática? Porque é isso, né? Tá. Uma das dificuldades que eu tenho é de me impor limites, né? E eu fiquei pensando na possibilidade de eu me impor limites previamente. Tipo assim, hoje eu vou sair e vou beber só meia dúzia. Acabou essas meia dúzia, eu vou voltar pra casa. Sabe assim? Meia dúzia de latão? Não, eu falei um número aqui fictício. Mas assim, meia dúzia num sambinha do Rio de Janeiro, você bebe com tranquilidade. Com os amigos ali. Mas peraí, gente, vocês acham meia dúzia pouco ou muito? Só pra eu entender a métrica de vocês. Acho que meia dúzia já tá legal pra caraca. Pra mim, eu confesso que meia dúzia, assim, é o início dos trabalhos, Rodrigo.
Para um sábado à tarde num samba, para um sábado à tarde num samba no Rio de Janeiro, meia dúzia é pouco. Eu fiquei pensando nessa estratégia aqui. Sendo sincero. Pois é, eu fiquei de verdade pensando nessa estratégia de me impor limite. É óbvio que isso vai variar, né? E Lucas lembrou de um assunto que a gente não falou, e eu levantei, mas também a gente não se aprofundou ao fato de Rodrigo ser um homem preto e eu ser um homem preto, né? E a gente tá falando aqui desse lugar de uma certa resistência, que talvez seja importante a gente fazer esse recorte racial aqui e tal, eu e ele somos sendo homens negros, né? Então, assim, eu fiquei pensando nisso, porque realmente, assim, meia dúzia é inimaginável. Sei lá, sábado eu fui jogar um futebol com os amigos aqui do Complexo do Alemão, aqui em Ramos. A gente acabou o futebol, a gente foi pro Complexo do Alemão. Só de largada foram duas caixas de 600 de Brahma, obviamente, e 2 latão de Brahma também, assim. 6 e pouco eu saí, eles estavam pedindo mais uma caixa, e fora o Campari, o Aperol, sei lá, essas coisas que eu não bebo, né? E eles beberam lá, eu não bebo essas coisas, eu bebo cerveja. Então, assim, 6 garrafas, Lucas, de 600, foi na primeiros 20 minutos que a gente sentou, tá ligado? Muito rápido. Assim, nada. Sendo realista. Mas, enfim. Não, boto fé. Pra mim, a medida é porque se eu vou pensar, eu penso sempre em litros, né? Então, assim, pra mim, assim, 2 a 3 litros, eu acho que é a minha cota, assim, de cerveja, de chopp, né? E aí, meia dúzia de latão dá mais de 3 litros de cerveja. Dá mais. É isso. Dá aproximadamente 3 litros, né? Não, é 473, né? Dá quase 3 litros. Pra mim, se fosse me colocar um limite, eu colocaria assim, sei lá, 3 latões. Entendendo que esse limite assim, é uma variável, né? Vai de contexto. O Rodrigo seria quanto mesmo? Eu tô com o Lincoln, assim, essa questão de, vamos meia dúzia. Putz, cara, eu sinceramente, eu nunca parei pra contar assim, se meia dúzia seria o suficiente ou não. Mas eu arrisco a dizer aqui que, esse é o começo. A gente começou a beber tem meia dúzia vazia. Sim. Teria que ser um número com certeza menor do que você costuma beber, né? Mas aí tem que ser de acordo com o que você sempre costuma. Me parece que é um pouco disso. E é aquela coisa, né? Também a gente tá falando aqui de meia dúzia e tal, mas não é que você sentou, me dá meia dúzia. É ali, com os amigos, aquele ambiente social, aquele bacana e vai, sabe? É aquilo ali, né? Então, eu acho, por exemplo, eu difícil, assim, não lembro a última vez que eu abri uma cerveja pra tomar sozinho em casa, por exemplo. Tô sozinho aqui, vou tomar uma cerveja. Eu não tenho essa prática. Agora, junto mais 2 ou 3 ali... Mas é porque eu acho que tem um recorte regional também, que eu sou de Petrópolis, né? Que é a cidade do chopp, né? Então, assim, nos rolés que a gente faz aqui, geralmente é caneca de chopp. E aí e aí eu tomo meio litro, assim. Então, eu já conto, assim, 4 canecas de chopp, eu fico legal. 6 canecas de chopp, eu já fico legalzão, assim, sabe? 6 canecas eu já fico legalzaço. Então, mas eu acho que só o exercício de estar atento a isso, eu acho que já é um exercício de cuidado, já, sabe? É isso. Eu acho que essa foi a ideia. E esse limite, ele vai variar, obviamente, do Lucas pro Lincoln, pro Rodrigo, do contexto, do horário que eu vou começar, pro horário que eu vou parar. Mas, sabe, pensar um pouquinho nisso antes, não. Hoje, sei lá, hoje eu vou beber 3, que seja, porque o evento começa à meia-noite, o show, sei lá, do Jorge Aragão vai começar à meia-noite e vai terminar 2 horas da manhã, pô, é um show. Eu não vou ficar bebendo loucamente num show. Aí, sei lá, vou beber 3 hoje aqui, sabe? Acho que pensar nisso me ajudaria. Abel, uma prática que eu adotei, e confesso pra vocês que ela é simples de dizer, mas ela é difícil pra mim de executar, que é 2 cervejas, 1 água. 2 para 1. Água, né? Água. Porque o álcool ele desidrata. Toma água durante ali o rolê. Diminui os efeitos da ressaca. Então, mas eu confesso que parece ser muito simples, né? Só pedir uma água. Cara, é difícil, tá? Experiência própria, não é simples. Porque é isso, você tá ali e tal, aí quando você lembrou a água e tal, a cara, vai tomar água, não, traz essa água não, traz mais uma aqui, vai. Sabe?
Mas uma dúvida, isso aí, além de ser estratégia de cuidado, saúde mesmo, assim, no sentido da hidratação e tudo mais, não é também um mecanismo pra conseguir beber mais? Ou não? Não, Tipo acho assim, que eu bebo menos. também, você bebe menos quando você bebe água? Ou você consegue, tipo, ir ficando menos bêbado? Sei lá. Na minha percepção, eu não sei mesmo, na verdade. Mas eu sentia quando as pessoas falavam assim, bebe água, Bel. Era uma ajuda, tipo assim... Era porque elas estavam me vendo ficando bêbado muito e, tipo assim, bebe água pra isso. Eu acho que a água é muito mais pra diminuir a ressaca no dia seguinte do que pra te deixar menos bêbado naquele momento. Menos alcoólise, menos bêbado. Tá. Então não adiantava. Pra mim funciona beber menos, ingerindo água durante o rolê ali. O consumo de álcool é menor, diminui. Eu acho que se você pegar um copinho de água e ficar bebendo como se fosse cerveja, te ajuda a beber menos. Mas se você pegar um copo de água, virar e pegar a cerveja de novo e continuar, aí pode se cair nesse lugar de tipo, não, só tô bebendo água pra eu poder me permitir beber mais, continuar bebendo, né? Exato. Mas de todo modo vale beber água assim mesmo, que acho que é saudável, faz bem, né? Então, gente, só concretizando aqui nossas práticas, ficaram essas. Sábado sem álcool, escolher esse sábado aí, né, um sábado que seja na vida de vocês, pra sair, socializar com os amigos, optando por não beber e sustentando esse lugar, né, e aí permitindo que novas conversas possam surgir dali, avaliando, entendendo como é que as pessoas reagem e tudo mais. A outra prática é esse papo de bar, perguntar de fato quando estiver bebendo com amigos, sobre que cuidados esses amigos, né, que você tem, acham que é importante ter para ter uma relação saudável com álcool. E a terceira prática, impor limites, né? Estabelecer um limite seu da quantidade de bebida a ser ingerida antes do rolê. Então, vou para um rolê X, sei qual é o rolê, vou determinar que eu vou beber tanto nesse momento aqui, que seja uma quantidade menor do que você costuma fazer sempre, né? Beber sempre, e que faça sentido para esse seu uso comum, né? Então, assim, obviamente, cada um vai ter o seu próprio número, mas é só pra gente poder entender também, a partir disso, como que a gente reage, como que a gente se sente quando a gente chega ali no nosso limite do número que a gente impôs pra gente mesmo. É tão difícil parar de beber ali, já gera uma reflexão, é fácil. Eu acho que super gera. Você pode trazer isso, falar pra alguém. Você pediu mais, você teve que aderir, tipo, não, tive que pedir o dobro. Ou então fiquei tranquilinho, de boa. Ou, enfim, acho que são sempre questões válidas, né? E acho que faz a gente refletir mais. Então, todo mundo de boa com essas práticas aqui? Sim. Sim, também. Temos, né? Temos. Então a gente segue aqui pra concluir nosso episódio. Eu adorei, gente. Achei ótimo o nosso papo. Podia ter uma cervejinha. Que droga. Mas podia ser num bar também, né? Acho que tem conversas que podiam ser num bar e tá tudo bem, acho que tá tudo certo. Mas adorei, obrigado, Rodrigo. Isso daria uma outra prática, Bel. Porque assim, o bar é o lugar onde essa sociabilidade acontece e a gente se coloca como homem, né? E aqui falando menos como participante e mais como quem pensa também o debate de masculinidade, né? Mas é um lugar ali, como se fosse a casa dos homens, né? Daniel Weserling. É um cenário então, perfeito, é um cenário né? perfeito que a partir da bebida a gente consegue legitimar a gente quanto homem socialmente. Então o fato de você sentar num bar sem bebida pra conversar, eu acho que seria uma outra prática do caramba, assim, né? Mas vamos deixar essa anotada para um próximo momento. Mas era sem bebida? Sem bebida alcoólica, né? Sem bebida alcoólica. Essa é pros fortes, hein? Sem bebida alcoólica. Não, tá ótimo. Essa é pros fortes. Eu acho que ia gerar muitas questões mesmo. Porque ouvir sertanejo universitário sem bebida, pra mim é um pouco difícil. Mas bom, fica aí também. Acho que é uma prática que a gente pode exercer. E mais uma vez, bebam água, né, gente? Bebam água. Eu adorei, gente, o papo de hoje. Obrigado, Lincoln e Lucas, que estão sempre comigo aqui, meus parceirinhos de bancada. E obrigado, Rodrigo, a gente tá resgatando esse contato aí. A gente teve um contato lá no ano passado, quando você foi participante do Grupo Reflexivo. A gente volta a falar desse tema com novas camadas. Muito obrigado por ter participado, por ter feito essa conversa acontecer. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado, Bel. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Memo também. Obrigado. Prazer conhecer Lucas, Valeu, Lincoln. Gente. Muito obrigado. Valeu, Lincoln. Valeu, Bel. O papo foi ótimo, galera. Muito bom. Tamo junto. Valeu. O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. E já passou da hora da gente assumir essa responsabilidade. Segue o podcast do Memo no seu tocador de áudio preferido para não perder nenhum episódio. E se você quer continuar essa conversa aqui com a gente,
cola na comunidade Memo, uma plataforma exclusiva onde podemos trocar de perto sobre tudo que envolve masculinidades com você. O link tá na descrição. Eu sou a Bel Oliveira e esse episódio foi produzido por mim, junto com Lincoln Frutuoso e Lucas Fontaine. Na edição de som, Eli Arruda. Até a próxima!